galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! O tema da aula de hoje é átomos e semelhanças atômicas. Os diferentes tipos de átomos são identificados pelo número de prótons, que são representados pela letra P. Essa quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, que é representado pela letra Z. Portanto, Z é igual a P. Quem é Z? Z é um número atômico. E quem é P? P representa o número de prótons. Ao conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, damos o nome de elemento químico. Então, o elemento químico é um conjuntinho de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. O número de massa, que é representado pela letra A, ele caracteriza a massa do átomo. Nós sabemos que a massa do átomo ela está especialmente localizada no núcleo, que é a região central. O núcleo possui os prótons e os nêutrons. Então, a equação de identificação do número de massa é igual a prótons mais nêutrons, ou número atômico mais número de nêutrons. A representação do elemento químico ela ocorre da seguinte forma. X será o símbolo do elemento químico, A é o número de massa e Z o número atômico. Eventualmente, em alguns exercícios, ocorre do número de massa estar indicado no canto superior direito. Os átomos, eles são neutros. Por que eles são neutros? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, nós temos os íons. Os íons possuem carga. Existem dois tipos de íons, os cátions e os ânions. Os cátions, eles perdem elétrons. Quando eles perdem elétrons, o número de prótons fica maior do que o número de elétrons. E aí a gente vai representar ele com uma carga positiva. E ao lado da carga positiva, a quantidade de prótons que eu tenho a mais que os elétrons. Os ânions, eles são representados pela carga negativa. Os ânions ganham elétrons. Então, a gente vai representar como negativo, porque ele tem mais elétrons do que prótons. E aí, o número que estará do lado da carga será a quantidade de elétrons que ele tem a mais que o número de prótons. Vamos falar agora de semelhanças atômicas. O primeiro tipo de semelhanças atômicas serão os isótopos. Esse P aqui não está à toa. Ele está aqui para indicar para você que ele tem igual, que é o iso, número de prótons. Elementos químicos com o mesmo número de prótons, mas com número de massa diferentes. Esses são os isótopos. Os isótopos, então, se tratam do mesmo elemento químico. Por que, professora? Porque se tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico. Vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho cloro, o símbolo vai ser o mesmo,
O número atômico será o mesmo. A única coisa que vai mudar vai ser o número de massa. Então, eles são isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons. Esse A dos isóbaros também não é à toa. O A é para te lembrar que ele tem o mesmo número de massa. Então, isóbaros são elementos químicos com o mesmo número de massa, mas com número de prótons diferentes. Exemplo, cálcio e potássio. Se eles têm número de prótons diferentes, o símbolo tem que ser diferente. O que eles têm de semelhante? O número de cima ou o número de baixo? O número de cima. O número de cima indica o número de massa. Então, eles têm o mesmo número de massa. Isótonos. Esse N indica que eles têm o mesmo número de nêutrons. Elementos químicos com o mesmo número de nêutrons, porém com um número de massa e atômico diferentes, são os isótonos. Exemplo de isótonos, cálcio e cloro. Agora vocês vão parar e pensar, mas não tem nada igual. Aí você vai lembrar do seguinte: número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Então, os nêutrons são iguais a massa menos o número atômico. Se eu faço massa 40 menos o número atômico, que é 20, eu vou encontrar nêutrons igual a 20. Se eu faço 37, que é a massa, menos o número 17, que é um número atômico, eu vou encontrar o número de nêutrons igual a 20. Se eles possuem o mesmo número de nêutrons, eles são isótonos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e inscreva-se no meu canal, Quimicana. Vem quimicar comigo.